conhecia a palavra de Deus, né? Tinha poder, influência financeira, né? Vivia bem, se sentia seguro, né? Então quando ele falou assim, ó, quando os fariseus convidou Jesus, ó, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Mas esse convidar deles não era de coração limpo, né? Não era com o coração voltado para Deus, conhecendo que Jesus era Deus, né? Com amor. Era mais um orgulho, né? Por orgulho do que eles eram e se sentiam acima, né? De todos. E a gente vai perceber isso agora, ó. Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa. Você vê, Jesus sabe de todas as coisas, né? Quando ele viu Natanael, né? Lembra daquela palavra? Ele falou, eu te vi, né? Sim. Que ele estava em cima, debaixo da figueira. Isso. Aí ele falou, de onde você me conhece? Então, ó, Jesus mesmo sabendo do sentimento do coração dele que não era bom, foi como um cordeiro, né? Quer dizer, ó, quando ele fala assim, ó, entrando na casa, ó, para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Quer dizer, ele foi manso, né? Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento. Estando por detrás aos pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com o cristal. Você vê, o fariseu chamou ele, é uma posição, né? Ele chamou ele, o Jesus, com um sentimento de, né, orgulho, que estava bem, porque estava bem, né? Com as coisas do mundo, era bem sucedido. E Jesus mesmo assim foi. Aí o contrário disso foi a presença da mulher. Quer dizer, que a mulher, eis que uma mulher da cidade, pecadora, o fariseu era religioso, né? Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ó, levou um vaso de alabastro. Quer dizer, ela já veio com o coração arrependido, né? Arrependido, exatamente. Né? E quando a pessoa está com o coração arrependido, ela toma uma atitude, né? Ela traz algo. E como que ela ia expressar o sentimento dela para Jesus? Para dizer, ó, eu estou arrependida, eu reconheço que o Senhor é Deus, eu vim aqui nessa casa porque eu preciso do Senhor. Não só falando, mas esse trazer o vaso de alabastro, né? É para representar ó, que o sentimento dela, o amor dela, o valor que Jesus já tinha para ela, mesmo sem ela ser religiosa, ela era pecadora, né? E os fariseus não, é religioso, conhece a lei e tal, aparentemente anda certinho, né? Religiosos. Anda certinho. Ele acha que aquilo que ele aprendeu, a palavra que ele tem de Deus é o suficiente, né? Justifica, né? Já justifica, é tudo. Você vê como é o sentimento que move Deus, né? E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento. E estando por detrás, aos pés, quer dizer, ela arrumou um jeitinho, né? Era uma situação ali que eles estavam na casa com pessoas... Ela não poderia sentar à mesa, provavelmente. Ela não poderia sentar à mesa, né? Pelo que ela era, porque as pessoas sabiam que ela era pecadora. Exatamente. Né? Que de repente ia acusar ela, falar, ó, essa mulher é pecadora, não pode entrar aqui. Não pode entrar aqui, é ela verdade. viu um jeitinho, esse aqui, ó. Quer ver, ó? Isso prova também quando a pessoa, quando ela quer... Quando ela quer buscar, ela consegue. Estando por detrás aos seus pés, quer dizer, ela veio numa posição de se humilhar, né? Porque o corpo, você está em pé, o pé é o lugar mais baixo, né? Verdade. Os pés é o lugar mais baixo. Se a pessoa se ajoelha, exemplo, no pé de alguém, se você vê uma cena dessa, você vê que a pessoa está buscando o quê? Se humilhar. Se humilhar, misericórdia. Ela está reconhecendo, com esse ato de ir aos pés,
Ela está reconhecendo que a outra é maior e pode oferecer aquilo que ela busca. Exatamente. Né, ó? Estando por detrás, aos seus pés, ó, chorando, regava-os com suas lágrimas. Quer dizer, amava a Deus, né? Sem palavras, né? Com sentimento, com atitude, aquelas lágrimas molhando os pés de Jesus, significava o amor dela, né? O sentimento dela, que é o amor que move A veneração que ela tinha por ele, né? E os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quer dizer, cuidava, né? Queria um relacionamento com Deus, né? Verdadeiramente. E quando ela enxuga com o cabelo, ela não se importa, né? O que vem a acontecer com ela. Ela estando ligada a Deus, fazendo algo que agrada a Deus para a pessoa, é o que interessa. Verdade. Né? É o que importa. Ela não prende o coração e se despide do que ela tem, né? De uma oferta, do dízimo, de buscar a Deus na chuva, no sol, se ela está bem financeiramente, se não está. Verdade. O que move, o que rege ela a buscar a Deus é o sentimento, é o amor. Coração, é o amor, né? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, quer dizer, ele não falou, ele só pensou. O fariseu que convidou Jesus para a casa dele para jantar. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, quer dizer, olha só, ao contrário. Coração dele. Ao coração dele. Quer dizer, ele, quando fala, ele pensou consigo mesmo, ele já estava julgando. E Deus fala que se você olhar com os olhos maus, né, todo o teu corpo está em trevas. É verdade. Né? Na medida que você julgar, você vai ser julgado. Quer dizer, ali, ó, quando ele falava consigo mesmo, tipo, né? Mas muitas vezes foi o que ele aprendeu também, né? A religião, né? Se este for a profeta, ó, quer dizer, nem era também mais um grave erro, nem considerava Jesus. Você vê que ele chamou Jesus aqui, ó. Essa palavra confirma que ele convidou Jesus por orgulho, por prepotência, por vaidade, né? Por curiosidade. Até mesmo curiosidade. Não, curiosidade não, porque eles sabiam da fama de Jesus. Mas isso para criticar, essa curiosidade é pegar para criticar, né? Não, essa curiosidade, eles sabiam que era Jesus. Se ele convidou, eles sabiam. Ele estava no sentimento de estar por cima. Então, mas exatamente, para querer criticar. Porque ele fala, se este for a profeta, quer dizer, se isso aí fosse homem de Deus, se fosse Deus, igual dizem, igual eu ouço falar, igual você vê, se ele fosse, lógico que ele já ia detectar e apontar o erro dela. Você vê como o pensamento do ser humano é mau, né? Quando ele vê o outro pior, quando ele vê o outro necessitado, quando ele vê o outro triste, abatido, ele não pega aquela oportunidade para ajudar. É para criticar, né? Se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Julgou, né? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Sabedor de tudo, né? Dize a mestre. Sabedor de tudo. Dize a mestre. Né? Esse dize a mestre, com certeza ele falou com um ar, um tom, né, de respeito, né? Hipocrisia, né? Mas era uma hipocrisia, né? Exatamente. Era uma hipocrisia. E você vê quando a pessoa não considera Deus, ela não enxerga aquilo, nem o pecado dela. Porque quando ele fala aqui, ó, se este for a profeta, e aqui ele fala, ó, dize a mestre, contradiz, ele sabe. Ele está se contradizendo. Exatamente. Né? Tá perdido, né? Se esse for, tá perdido. Se esse for a profeta, quer dizer, ele estava cego, né? Confuso. Enxergar. É verdade. Jesus é espiritual, era Deus. Ele podia tudo, fazia tudo e pode tudo. Perturbado, né? espírito perturbado, né? O orgulho, a prepotência, porque quando fala, as palavras-chave disso aqui, até onde a gente está lendo, é que quando fala que ele convidou, né? E quando ele fala, se este for a profeta, né? Quer dizer, ele está diminuindo a Deus. Ele convidou só por um status, né? Exatamente, falou tudo. Ele falou, isso é um coitado, né? Isso é Jesus, o coitado. Vamos chamar ele para jantar aqui, né? Ou para apontar algum defeito, né? Alguma falha. Não ficaria nada aquela presença de Jesus ali. Então,
bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Jesus conhecendo já o pensamento. Só que aqui também você vê que a pessoa às vezes sabe que Deus é Deus, mas não desce, né? Igual a mulher desceu aos pés de Jesus. É verdade. Porque quando ele fala assim, porque, se bem saberia quem é qual e a mulher que lhe tocou. Se eles dão importância, nossa, a mulher que tocou Jesus, é que eles sabiam que ele era Deus, que tinha poder nele. Porque é a mesma coisa eu falar assim pra você, nossa, o presidente estava aqui em casa e aí alguém tocou nele. Quer dizer, isso é um ato simples, você tocar em alguém, mas a pessoa quem está tocando é uma pessoa importante. Então eles sabiam quem Jesus era. E também era aquele que tinha mais mulheres. Escarnecer de Deus. Eles estavam escarnecendo da autoridade e do poder de Cristo. E também pode ser creio que teria mais mulheres presentes também, né? Com certeza, porque isso aqui revela isso. Se esse for a profeta, já desprezou a Deus. Bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou. Ou seja, deveria ter outras religiosas, provavelmente a mulher dele, Jesus ao fariseu lhe disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, deu-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Quer dizer, ele tinha um senso de justiça, né? O fariseu. Que tinha discernimento. Que Jesus propôs uma parábola. Exatamente, inteligente, né? Rapidinho ele já... Lógico que é a quem mais perdoou, né? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa, olha, quer ver? Você vê, ele achou, você vê como que ele pensava, ele tinha um sentimento, um pensamento que Jesus não sabe de nada. E aqui o negócio já mudou de figura, porque ele pegou e falou assim, suponho, né, que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Quer dizer, a dívida dela era maior, né, assim, no sentido Jesus espiritual. Falou assim, julgaste bem, ele falou, opa, então o que eu falei agradou a Deus. Porque ele falou, Deus fez uma parábola, ele respondeu, foi a resposta certa, e Jesus ainda, deu um elogio, julgaste bem, né? Aí o que ele pensou lá no coração dele? Estou indo bem, né? E voltando para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? Aí agora vem a paulada nele. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era um costume, né? Entregava aos pés, né? Quando vinha o convidado, cuidar bem da pessoa, lavar os pés, né? Para entrar na casa dele. Eles não fizeram isso. Ignorou, né? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Olha. Não me deste ósculos. Ósculo é beijar, né? Saudar a pessoa que você recebe. Um ato, essa atitude é que você quer dizer que a pessoa considera, né? Respeita. É de grande admiração essa pessoa que vem na minha casa. Então trata bem, né? E ele não pensa não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Quer dizer, a todo momento eu estava adorando. Conhecendo. Eles fazendo o que eles tinham que fazer, conversando o que eles tinham que conversar lá dentro, e ela preocupada em agradar a Deus, né? Nossa, forte, hein? Que ela queria, dependente da situação, porque também ela, como mulher pecadora, ela não se misturava com o fariseu, porque o fariseu aparentemente na vida social estava acima, né? Sim. Ele tinha status, dinheiro, conhecia a palavra, né? Era para ela se envergonhar de ir ali, né? Mas você vê, ela ultrapassou todas as barreiras, porque que nem diz aqui, eis que a mulher da cidade pecadora, sabendo, quando fala sabendo,
aquilo veio ao coração dela, né? Nossa, Jesus está lá, né? Então é a minha chance, é a minha oportunidade. Eu tenho que expressar o amor, né? Que eu sinto por ele agora, e ele vai me perdoar. Ela cria nele, né? Ela passou a crer, porque ela era pecadora, né? Provavelmente uma prostituta, né? Porque pecado todo mundo tem, errar todo mundo erra. Como Deus mesmo diz, o nascido de Deus não vive pecando, peca, mas não vive pecando. Ela foi atrás do conserto, né? Pecar e viver pecando, né? Como disse que ela era uma mulher pecadora, a mulher da cidade pecadora, quer dizer que ela poderia ser uma prostituta, né? Ela vivia naquela prática. Ó, não me desse ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Muitos pecados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quer dizer, a pessoa ruim, né? A pessoa que tem compaixão do próximo, né? Aqui já entra outra dimensão da palavra. Amará o próximo como a ti mesmo, né? Esse é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então você vê que aqui Deus revela aquela palavra. Ó. Muitos pecados, porque ela muito amou. Quer dizer, amou o próximo que ela amou, que trouxe a solução para ela em primeiro lugar, foi o próprio Deus, Jesus, que ele estava fisicamente como um ser humano normal. Mas quando ele fala assim, ela muito amou, quer dizer, amou quem? Amou ele naquela hora, naquele ato, com aquela atitude. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Quer dizer, eles convidaram Jesus sem saber a importância, o valor que ele tinha, eles estavam com Deus presente, teve a oportunidade, né? E estava cego, eles estavam cegos espiritualmente, porque eles falam, estavam quem é esse que perdoa pecados, né? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quer dizer, é a fé junto com o amor, né? É aquela palavra que diz, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de todos esses é o amor, né? Diga-se de passagem que eu já tinha ouvido falar tudo que Jesus tinha feito, né? Já viram com os olhos? Eles estavam cegos. É a pessoa que não teve um encontro com Deus, né? Religioso e o orgulho, a prepotência, a vaidade. Isso mancha o coração, impede da pessoa enxergar Deus, mesmo Deus estando com ela. Aquela pessoa que conhece a palavra, aquela pessoa que está dentro da igreja há muito tempo, ela conhece a palavra, ela já ouviu milhares, centenas de pregações, ela já participou de vários eventos, várias coisas na igreja relacionadas às coisas de Deus, só que o que Deus olha não é isso, não é o fazer, é o ser. O ser. Porque foi o que ele falou, ó, porque ela muito amou, ó. Quer dizer que Deus é amor, igual a Bíblia diz. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não ama... Não conhece não, aquele que não ama seu irmão a quem vê, como amará a Deus a quem não vê, né? Hã? Então, o que Deus quer passar nessa passagem de tudo? É a fé e o amor, porque por mais pecado que a pessoa tenha, e aquilo que ela quer de Deus também, porque ela queria algo de Deus, que ela era pecadora. Ela queria se livrar de algo, né? Ela queria ser perdoada por Deus, não pelos homens. Porque o perdão dos homens não é o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é o de Deus. Deus perdoa, salva, tudo pela fé, né? Vamos mostrar isso aí, ó, o amor. Ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Quer dizer,
Esse foi João que presenciou, viveu com Jesus, né? Quando ele estava em carne e osso. O mandamento que temos da parte dele, o que ele ensinou, né? Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, seu próximo, né? Quer dizer que o amor é o amor que rege tudo, né? É o amor que traz existência que não existe junto com a fé, claro. É verdade, Jesus sacrificou por amor, né? Foi por amor. Antes, ele sacrificou por nós, a gente ainda sendo pecador. Inimigos dele ainda, né? Agora, pois, permanece a fé, ó, a esperança e o amor. Porém, Esses três, porém, o maior desses é o amor. Ó. Agora, por tá amor. vendo, ó? Eu lembrei dessa palavra, esse aqui da Bíblia, tá levando aquela palavra, ó. Ó, aqui tá, 4:16, 4:18, ó. Tá aqui, na mesma passagem. Na mulher de Samaria, aliás. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, explicou Jesus. Bem disseste, não tenho marido, quer dizer, ela foi sincera, né? A mulher foi sincera. Jesus viu sinceridade nela, né? Eu estava lendo essa passagem aqui antes de falar dessa, mas aí eu lembrei a de Lucas, porque o amor, né? O amor que rege. Tem uma pessoa, de repente ela magoou alguém, maltratou alguém, mas ela se humilha, por ser humano que é pecador, né? Ela se humilha. Ela pede perdão, eu errei e tal, é um ato de amor. A raiva que a outra tinha dela, né, a mágoa, ou qualquer coisa, não queria contato com a pessoa, o amor, o ato de amor trouxe a reconciliação, né? Foi que Jesus fez pela gente, né? Se entregou, igual você falou, se entregou, a gente, antes mesmo da gente nascer, se entregou por nós. Deu a vida, né? Pagou o preço. Pagou um preço altíssimo, deu a vida por amor a gente. Imagina você se doar por algo que você nem recebeu. O ser humano é o contrário. Primeiro ele quer receber, para depois manifestar gratidão, né? Por isso que a fé é a certeza. É isso que a gente tem que tirar da nossa mente e do nosso coração, né? O interesse, né? Eu tenho o amor, eu tenho a compaixão, mas eu só libero se eu ver algo bom, né? Eu receber primeiro algo bom. É verdade. O ser humano é totalmente contrário de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, quando fala não pereça... É a paciência que ele tem esperando todo mundo se resgatar, ouvir falar da palavra, para aceitar, para... Então, é tempo de oportunidade. Deus está dando oportunidade. Verdade. Né? A gente não pode viver na igreja achando que... Não, graças a Deus eu reconheço, Deus me chamou, estou aqui na igreja, estou sendo abençoado, estou acolhido, estou bem. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É a salvação, né? Foi o que a mulher pecadora, ela quis. Estender isso para outras pessoas, né? Ela não foi buscar dinheiro, ela não foi buscar casa própria, ela não foi buscar conforto. Ela expressou o que estava dentro dela, o que agrada a Deus, né? O louvor, a verdadeira adoração, que a gente estava vendo. Verdade. Que entra na verdadeira adoração. Jesus falou para a mulher de Samaria, o Senhor disse à mulher, vejo que tu és profeta. Isso aqui é tudo relacionado a Lucas, que é amor. A história aqui, a palavra, resume no amor. Senhor disse à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, aquela mulher pecadora, toda aquela atitude dela, o alabastro que ela trazia nas mãos, que era um perfume precioso naquela época, muito valioso. Provavelmente ela deve ter trabalhado muito tempo para juntar. Trabalhar muito tempo. Provavelmente, se ela era pecadora, como a Bíblia fala, que ela devia ter uma prática de um pecado,
aquele dinheiro para comprar aquilo ali não era de um dinheiro ilícito. Só que você vê que nem a palavra diz que o amor cobre multidão De pecado. pecados, né? Então, Deus sabia que... Por ela não conhecer, né? Qual recurso ela trouxe aquela oferta, que era aquele perfume. Mas pelo amor, Deus não olhou para aquilo, ele olhou para o coração, para o amor que ela estava trazendo. Que o amor é sobre todas as coisas. É verdade. Então o próprio Deus, ele ultrapassa tudo quando a pessoa manifesta um amor para alcançar aquela vida. É verdade. Para atender aquilo que a pessoa quer, que está no coração dela, que é isso que ele está falando, que é o que é em verdade, né? Em espírito e em verdade. Em espírito é aquilo, tudo que a gente faz espiritual, né? Adorar, louvar, jejuar. E em verdade, quando fala a palavra em verdade, é as nossas atitudes no dia a dia, né? Opa, apareceu isso, não vou fazer aquilo, porque isso, né, vai desagradar a Deus, não vou tomar essa atitude, não vou entrar na prática, né, dessa atitude, porque isso aqui vai desagradar a Deus, quando ele fala a verdade. Verdade é um fato, é algo que você viu, né? Quando você vai testemunhar de alguém, a pessoa não é verdade, você não viu, né, aquele ato, né? Porque ela fala que é verdade, porque ela viu o ato, né? Quando ela confirma que é verdade. Então o ato, essa verdade que Deus fala aqui, é os nossos caminhos, né? Como que a gente anda. E adorar em espírito é o espiritual, quer dizer, os dois andam juntos. Ó. Porque são estes, ó, que o Pai procura para seus adoradores. Né? Quer dizer, ó, você vê, Deus procura, né? No coração, né? É o coração que move. Deus é espírito, ó. Quer dizer, aqui ele diz, ó, Deus procura quem adora em espírito. Quer dizer isso. E quando ele fala, o Pai procura os que adoram em espírito, e ele fala aqui embaixo, Deus é espírito, quer dizer, a pessoa está em espírito para Deus, de coração aberto, e Deus é espírito. Então os dois se unem, se batem, se encontram. Entendi. Né? Se acham, que é o espiritual. Deus está a pessoa quer Deus, que é o preparo, porque o ser humano ele é pecador, então por isso que Deus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade. Em espírito, quer dizer, vão se preparar, ele quer dizer isso, se preparam, andam preparados. E é esses que Deus procura, né? Que nem ele está falando aqui, ó. Importa seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela ainda não estava com os olhos abertos, né? Disse-lhe Jesus, eu sou, quer dizer, ela era religiosa também. Que ela falou aqui para Jesus, ó, nossos pais, quer dizer, adoraram neste monte. Quer dizer, ela já vinha de uma tradição religiosa antepassada. Não, quando ela fala, essa palavra, quando ela fala, nossos pais adoraram neste monte, quer dizer, a gente viu nossos pais, a nossa geração praticar o mesmo ato espiritual diante de Deus, né? Com as atitudes, com as práticas religiosas, né? Ela quis dizer para Jesus, nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é onde se deve adorar. Religião, né? Disse-lhe Jesus, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, olha como é forte. Quando a pessoa reconhece, né? Quando as coisas de Deus entram na pessoa. Que Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que vocês tinham falado. Até Jesus estava falando o quê? A palavra com ela. Então, mesmo sem ela perceber, enquanto ele falava coisas que para ela não era aquilo que ela estava buscando, a própria palavra que Jesus está falando já limpou ela. Porque aqui você vê que ela, quando a palavra fala, quanto a mulher deixou o seu canto, quer dizer, ela largou aquilo que ela julgava ser importante, né? Porque ela foi buscar água. É verdade. E a água para o ser humano é vida, né? Vida. E se ela foi buscar água, porque alguém lá na casa dela, os animais, alguém estava necessitado da água. Não podia esperar. Quer dizer, a necessidade dela ir buscar, porque o que eles estavam necessitando lá chegou no fim.
Então vamos buscar recurso que era no poço, né? Que Jesus falou, eu sou a água, né? A água da vida. Quem beber de mim, né? jamais terá sede. Jamais terá sede. Mas ela não estava entendendo até aí. Só que aqui você vê, ó, que a palavra não diz, mas isso aqui revela, quando ela fala, quando a mulher deixou o seu cântaro, o que era mais importante. Exatamente. Quer dizer, ela se encheu de alegria, né? É. Entrou a presença de Deus, Deus abriu os olhos dela e falou, meu Deus, eu encontrei Deus, né? Encontrei Deus, encontrei o Criador do céu e da terra. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, quer dizer, ela foi lá, quando a pessoa recebe, ela quer anunciar. Quer anunciar, é verdade. Dela, né? Aquele prazer, aquele amor, os olhos se abrem, né? Ela fala, meu Deus, eu achei Deus, eu tenho que falar para as pessoas isso, ó. Quer dizer, o que ela tem, até ali na vida dela, o que ela juntou, o que ela acha, o que ela sabia, ela larga tudo aquilo. É verdade. Aquilo se que despoja, ela né? Não tem valor. Não tem valor. Né? O mais valioso é o que ela recebeu. É verdade. A pessoa nascida de Deus. Né? Quando a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, quer dizer, tudo que a gente está falando, ó, vinde comigo, quer dizer, ela recebeu a revelação de Deus. Quando a pessoa recebe, entra o Espírito de Deus, o amor de Deus entra nela, e ela não quer estar só. Ela falou, ó, ela queria anunciar e falou, ó, quando ela fala, vinde comigo, né? Que as pessoas conheçam, que vocês vejam. Esse vinde comigo se resume assim, amará o próximo como a ti mesmo. É verdade. Então, aquele amor que Deus pôs nela, vinde comigo, aí vede. Um homem, quer dizer, ela falou isso aqui, foi com exclamação, não foi do jeito que eu estou falando aqui, que eu não estava lá, né? Mas aqui dá para perceber, porque é um ponto de exclamação, né? Ó, vinde comigo, ó, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, como uma criança que fica, né? Maravilhada. Quando ganha presente, aquilo para ela enche ela ali ela está realizada. Ó. Vinde comigo, ó, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Você vê que quando algo espiritual acontece, às vezes os próprios discípulos dá importância, né? Porque eles ficaram vendo toda aquela cena, e ali eles já estavam presenciando, que eles já tinham voltado da cidade, né? Porque ele diz aqui, ó, disse Jesus, eu sou o que falo contigo, ó. Chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Isso também era um título de Jesus, quando ele fala, porque ele não ficava muito com mulher, né? Não ficava muita presença com uma mulher só, porque aqui ele estava só com a mulher. Para não escandalizar, ele vigiava, tal, né, Jesus. E quando disse, ó, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram. Então, quando Deus, aqui é diferente da mulher pecadora, porque a mulher pecadora manifestou, ela já foi na intenção, ela já estava despertada. E essa mulher não, ela foi cuidar da vida dela, foi buscar água. Ela nem sabia que encontrar Jesus ali. E ele foi até... Mas Deus que queria tocar nela. Tem essa parte também. Tem. Essa palavra é ao contrário daquela, mas o significado, o fim dela é o mesmo, né? Que Deus quer alcançar a pessoa, e alcançou ela. Porque os discípulos se admirou que ele estava falando com a mulher. E aqui os discípulos falam, mestre, come, quer dizer, estava preocupado com ele, né? Na verdade, o que eu te falei não é isso. O que eu te falei quando ele fala, mestre, come, porque eles já tinham recebido isso que ela recebeu, e eles já possuíam esse amor próprio por Deus, né? Por isso, eles foram buscar algo para cuidar de quem? Jesus, né? Por isso que ele falou, ó, mestre, come. Quando fala mestre, come, se eu falo para você, ó, Cláudia, come, é porque eu estou me importando com você, estou preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar, né? Mas ele lhes disse, ó, uma comida tenho para comer que vós não conheceis, ó. Diziam então uns aos outros, deveria porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos,
pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desastres que alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. A mulher foi na cidade, avisar. É a mesma palavra. Muitos samaritanos daquela cidade, mas foi para a cidade, né, para avisar, creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Você vê que quando a coisa é tão forte, né, espiritual, que a pessoa que é espiritual, que ela tem a presença de Deus, eles não viram nenhum testemunho, algo para maravilhar eles que Jesus fizesse na presença deles, para eles irem até Jesus, né? Eu reconheço, eu já vi, eles não viram. Ela só falou. Que aqui a palavra diz testemunho. Em virtude, muitos samaritanos daquela cidade, você vê que Deus não alcançou só ela. Quando Deus alcança uma pessoa, é para a pessoa dar fruto, por isso que fala da ceifa e dos ceifeiros, né? Um é os que trabalham, que planta, e outro é o que ceifa, né? Automaticamente ela já deu fruto, né? Ela já deu fruto, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram. Ele me disse, só porque ela falou isso, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Né? Os outros que não creram nele por causa da sua palavra. O que eles fazem? Foi isso aí. Foi. Da palavra. Foi. Aqui, né? Aí a gente volta aqui, muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, você vê que a fé vem pelo ouvir. E a palavra de Deus, é verdade. Como é que eu conheço a Deus? Pela palavra. Como que a mulher que foi buscar água conheceu Jesus? Pela palavra que ele próprio, em pessoa, transmitiu para ela. Verdade. Ela largou o cântaro. Né? Porque por causa do quê? Da palavra. É através da palavra que a gente chega a Deus, conhece a vontade de Deus. Verdade. Que a gente está falando até agora, que que Deus falou, de amar Deus em espírito e em verdade. É através da palavra que a pessoa conhece isso, né? E dizia a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Quer dizer, aí eles já chegaram até o ponto de escutar. Mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muitos creram nele por causa da sua palavra. Olha aqui, que maravilha. Eu gosto dessa palavra, por isso que eu te passei. Sabia? A gente estava comentando aquele assunto, né? Que ficou em dúvida. E a palavra, Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Quer dizer, anunciaram, né, na cidade. Muitos afluíram para ali. Outros que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. Você vê, a multidão reconhecida, né? Esses dias... Eu sabia, olha, se a gente for lá... Jesus está onde? Mais ou menos assim. Jesus está onde? Naquela casa. Não, vamos lá, a gente vai receber algo bom, né? É Jesus, Acho que foi o Bispo Silvio que pregou isso, por causa da palavra. Por causa da palavra. Alguns, quer dizer, a palavra de Deus, a água viva, a palavra... E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a água que limpa, né? Porque a pessoa chega na igreja derrotada, destruída, apagada, longe de Deus, por causa que ela não tem a palavra no coração. E a palavra liberta ela, abre os olhos dela, né? É a palavra que liberta, né? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Tudo é a palavra. Aqui a gente está falando do amor, porque se ele tudo está relacionado, você vê? Uma palavra vai levando a outra. Não está. O que é a revelação de Deus? Não,
não é aquilo que eu leio que está claro, que qualquer pessoa pode ler e entender. Deus está levando a gente aqui a várias palavras que o ato que levou Deus a tocar nas pessoas, a trazer um benefício, foi o amor e a fé. E aqui nessa palavra da cura de um paralítico em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, é o mesmo significado, porque ó, eles ficaram sabendo que Jesus estava na casa. E muitos afluíram para lá, muitos correram, não foram todos, falaram muitos. A palavra não está falando todos da cidade. Muitos, né? Quer dizer, não foram todos. Só quem tinha esse amor por Deus, reconhecia que ele era Deus. Que anunciou, Jesus está lá. Ah, não, ele é meu Deus, eu vou lá, vou receber não foram todos, é verdade. A palavra. É verdade. Porque aquele homem ali tem uma palavra maravilhosa, é Deus, ele é Deus. É verdade. Ninguém aqui a gente não conhece que tem uma palavra igual aquela, que toca a gente. É verdade. Que toca o nosso coração, que satisfaz a nossa alma, que nos preenche de alegria, né? Ouvir Jesus, quando eu falo assim, muitos afluíram, eles querem dizer o seguinte, ouvir Jesus, ficaram maravilhados, né? A gente fica, nossa, maravilhados. É um prazer imenso na alma. E é verdade. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam ali a palavra. Alguns foram ter, agora vem esse foi o amor. Eles foram ver e de encontro às coisas de Deus por causa do amor que tem por eles. Agora vem a fé. E também mostra aqui que Deus olha o amor e olha a fé. Igual a gente estava, né, em Lucas. Ó. Alguns foram ter com ele conduzindo o paralítico levado por 4 homens. Aqui também tem o amor ao próximo. Porque se alguém foi levar um paralítico até Jesus é porque sentia amor, fé. É verdade. Amor pelo próximo, por ver ele naquela situação paralítico. Fé, porque tinha fé que Jesus ia curar. É verdade. Então Deus viu isso. Ó. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então você imagina a cena dessa. Você vê que aqui Deus pode trazer muita revelação para a gente. Quando a gente quer algo de Deus, realmente quer mesmo, realmente está em busca daquilo, não tem fome, não tem falta de dinheiro, não tem nada que para a pessoa. Por quê? Porque aqui, ó, eles demonstraram um amor em pegar aquele paralítico, 4 homens, cada um na ponta do leito, da cama, não sei, num lençol. E eles sabiam que Jesus estava lá e eles eram usados por Deus. E chegaram lá, só que depararam com a situação que, ó, não é fácil, não. Mesmo tendo a fé e tendo o amor, não é fácil de conseguir aquilo que Deus tem de bom pra gente. Não é simples assim. Há um esforço, né? Há uma caminhada, porque alguns foram ter com ele, ó, conduzindo um paralítico levado 4 homens, eles percorreram o percurso para chegar até ali. Eles tiveram a trajetória para chegar. Eles estavam com a fé, com o amor, com a certeza que Deus tinha o poder de fazer aquele homem se levantar. Só que o percurso, eles passaram muita coisa no percurso. E quando chegou à porta de receber o milagre, às vezes também há um impedimento e às vezes a pessoa desanima, né? Pensa que não tem, mesmo tendo a fé, o amor. Porque quando fala assim aqui, ó, e não podendo aproximar-se, quer dizer, eles viram, mas não podiam se aproximar para, né, consumar aquele ato de receber o milagre. Eles tinham a fé, eles estavam na fé. Então a pessoa acha que de repente, por ela ter fé em Deus, e essa trajetória representa o tempo que a pessoa tem na presença de Deus, ela acha que aquilo ali, ela já tem direito de receber as coisas fácil. Não, eu busco há tanto tempo, eu manifesto a minha fé há tanto tempo, realmente eu amo a Deus e Deus sabe que ela ama, mas ela acha que aquilo é suficiente para ela alcançar o que ela quer de Deus, né? E não é, ó. Porque ele tem coisas na nossa vida que a gente quer de Deus que a gente precisa manifestar algo maior ainda para alcançar aquilo, ó. Que foi isso aqui, ó. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, ó, por causa da multidão, descobriram, quer dizer, então, não dá? A gente chegou aqui, a gente está vendo a bênção ali.
só que a gente precisa manifestar algo maior. Está tendo impedimento, vamos passar por cima desse impedimento, porque nossa fé, nosso amor é maior. E a certeza que a gente vai receber, né? Eles pensavam assim quando essa palavra fala isso. Ó. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobrir o telhado, quer dizer, algo, né? A mais que eles fizeram. Sim, né? atitude, né? Atitude a mais que eles demonstraram para Deus. Porque aqui embaixo você vai ver que Deus vai revelar, porque Jesus já estava vendo a atitude deles nesse percurso, né? Que eles foram ter com ele. Ó. Foram, quer dizer, na palavra foram, tem um espaço, né? Tem um caminho, né? E não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram errado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram um leito que jazia doente. Ó, aqui, ó. Vendo-lhes a fé, Deus vê a fé através do quê? Da atitude. Da atitude. Vendo-lhes a fé, porque fé você não vê. Se eu falar para você, eu tenho fé, tem que ter obra. Não, cadê? Então não só fé, está falando, né? Mas tem que ter a obra, que é aquilo que fala lá em Tiago. A fé sem obras é morta, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração, quer dizer, não falavam. Você vê que tinha gente incrédula assistindo ouvindo a palavra de Deus, né? Né? A casa é a igreja. É a igreja. Na igreja tem todo tipo de gente. Tem. Né? O curioso, aquele que reconhece que Deus está ali, mas não abre o coração. E tem aqueles que têm a fé. Por isso que mesmo o homem, por mais ungido que ele seja, por mais usado por Deus que ele seja, ele nunca vai conseguir ajudar todas as pessoas. Não, porque muitas coisas não dependem dele. O apóstolo prega, Deus te convencer. Gente, é muito difícil pregar a palavra. Sei que o próprio Jesus, eles não criam. Não creram? Mais o homem, é pecador, né? Então, ó, mais alguns dos escribas estavam sentados ali, ó, quer dizer, sentados estavam observando, só ele pregar. Mas no coração igual pastor para mim, e arrazoava em seu coração, quer dizer, arrazoar o quê? Duvidava, questionava. Que nada, é o que eu acho, esse homem está falando besteira, né? Você vê que isso impede, Deus não age, né? Isso serve pra gente, né? Tem que estar sempre com o coração como se fosse o primeiro dia. Coração aberto. Na presença de Deus. É aquele coração simples, puro. Sem ver maldade, sem enxergar maldade nas pessoas, no pregador, porque isso não prejudica ele, prejudica a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Quer dizer, olha que povo do coração ruim. Quer dizer, eles estavam sentados ali ouvindo, eu falei, que tá louco. Vendo o paralítico ser curado. Não é? Vendo o paralítico levantar. Meu Deus do céu. Você falou uma palavra agora muito forte. Eles estavam sentados na casa, porque a Bíblia diz que Jesus estava na casa e afluíram para lá multidão. Tinha todo tipo de gente. O camarada era tão incrédulo, tão ruim de coração, que ele sentado, vendo toda a ação daquele povo abrindo aquele telhado. Você vê? O coração, quer dizer, quando você vê, vamos supor, se cai um avião aqui agora, eu e você olhando, nosso coração vai ficar atemorizado, né? Meu Deus, né? Se comover, sabe? É algo assim, né? Ordinário, uma cena inédita. O milagre que representava aquilo. Você vê que o apóstolo fala, os milagres, Deus quer tocar na pessoa. Mas tem gente que mesmo com milagre... né? Quer despertar a pessoa para salvar ela. Para quê? Através do milagre, a pessoa despertar, reconhecer, meu Deus, Deus está aqui, né? Eu tenho que abrir meu coração. Então eles estavam sentados ali, razoando, que será? Quem pode perdoar pecados, ó, se não um que é Deus? Quer dizer, eles tinham no conceito deles que aqui Jesus era um homem comum. Ele não é mesmo fazendo milagre. Mesmo vendo milagre, né? Mesmo fazendo milagre. Ó, levou lá para Lucas, ó, a palavra, ó. Lucas 7, 48 e 49. Olha que maravilha, né? Como Deus é, né, Cláudio? Você vê que Deus vai rodando a palavra. Onde a gente foi parar? Ó, Lucas, ela tá levando essa palavra, ó.
Lucas, vamos ver o que fala aqui, pra gente se certificar. Ó, quando fala da incredulidade aqui, ó, Lucas 7, 48, 49. Vamos lá, 7, 48, 49. Ó, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Vai.